Olá! Na aula de hoje, estudaremos um novo dispositivo óptico, que será a câmara escura. Vamos para a aula? Olá! Nessa aula, a gente vai estudar um dispositivo que se baseia nos fenômenos ópticos, ou seja, nos fenômenos físicos da ótica geométrica. Esse dispositivo a gente vai chamar de câmara escura. A câmara escura nada mais é do que um dispositivo simples que obtém uma imagem invertida de um objeto. Agora, como é que funciona essa captura dessa imagem? Bom, como pode ver aqui representado, existe um objeto O, aqui de altura O, um objeto luminoso que vai emitir luz. Pode ser primário, pode ser secundário. E essa luz vai entrar por meio de um orifício em uma caixa, um recipiente de paredes opacas. Ou seja, esse recipiente não vai deixar que nenhuma luz se perca após a entrada da luz, né? Vai ser um recipiente opaco, de paredes opacas. E vai formar aqui, por meio da entrada de luz por esse orifício, um objeto idêntico ao objeto original, porém invertido aqui, ou seja, a parte que estava aqui em cima aqui do objeto vai aparecer aqui embaixo da imagem. Ou seja, vai ser um objeto trocado de orientação, menor, representado dentro aqui da parede da nossa câmara escura. E esse objeto a gente vai chamar aqui de imagem. Ou seja, existe o objeto luminoso e vai existir a sua imagem invertida dentro do recipiente da nossa câmara escura. E aqui temos um observador que vai observar aqui a nossa imagem, a imagem formada por meio da luz que incidiu no recipiente através do objeto luminoso. Como a gente pode dimensionar o tamanho da imagem formada dentro do recipiente, dentro da câmara escura, a partir da luz que veio do objeto luminoso? Bom, a gente vai usar o conceito matemático de semelhança de triângulos. Semelhança entre esse triângulo aqui, composto pelos raios de luz, e a base sendo aqui o objeto luminoso, e esse triângulo aqui, que também vai ser composto pelos raios de luz, e a reta aqui da nossa imagem. Por que eles são triângulos semelhantes? Porque dois dos seus lados, de cada um deles, são definidos pela mesma reta, por exemplo, essa reta aqui e essa reta aqui, e a base, ou seja, o lado que restou, são compostos por retas que são paralelas, ou seja, a gente está vendo aqui que o objeto luminoso se encontra na vertical e a imagem também se encontra na vertical, porque ela está aqui projetada em cima do fundo do recipiente opaco que compõe a nossa câmara escura. Portanto, esses dois triângulos aqui são semelhantes e a gente pode usar o teorema de Tales para relacionar a altura de cada um desses triângulos com as suas bases. Ou seja, se esses triângulos são semelhantes, a razão entre a altura e a base de cada um vai ser igual, porque eles são semelhantes matematicamente. Ou seja, o tamanho da base O aqui do objeto dividido pela altura A do triângulo vai ser igual à base I desse triângulo menor dividido pelo comprimento desse triângulo menor, que nada mais é do que o comprimento do recipiente, B. Ou seja, O dividido por A vai ser igual a I dividido por B, por meio da semelhança de triângulos pelo teorema de Tales, da geometria. Portanto, a gente pode concluir com essa aula que a câmara escura é um dispositivo simples que captura os raios de luz vindo de um objeto luminoso a uma certa distância da câmara escura, e essa câmara vai receber esses raios de luz por meio de um orifício pequeno que vai projetar dentro aqui da parede da nossa câmara uma imagem do objeto original invertida aqui em relação ao eixo vertical. E a proporção entre a distância da imagem até o orifício e do objeto até o orifício e o tamanho da imagem em si e do objeto em si, essas proporções vão respeitar a lei de Tales, vão seguir a semelhança entre os triângulos grande e pequeno aqui representados e vão nos fornecer a equação matemática de OA igual a I por B.
O dividido por A igual a I dividido por B, onde O vai ser o tamanho do objeto, I vai ser o tamanho da imagem, a distância do objeto até o orifício, e B a distância da imagem até o orifício. Obrigado.